Boa noite a todos. É sempre uma honra, é uma alegria estarmos juntos para refletirmos o Evangelho, ajudados pela visão de Kardec, que vem nos trazer esclarecimento em suas obras. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. O capítulo é: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ó Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Hoje quem vai conduzir a nossa reflexão é o Aldo. Muito obrigado. Irmãos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado à espiritualidade que aqui se encontra, nos dando a oportunidade da reflexão. Nós já tivemos a oportunidade, em outros encontros, de falarmos sobre maternidade. E aproveitando o mês de agosto que nós tivemos a comemoração do Dia dos Pais, nós vamos refletir um pouco sobre a paternidade. Queridos irmãos, como o trecho que foi lido no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto a paternidade quanto a maternidade é uma missão. Às vezes a gente fala assim: nossa, espíritos reencarnam na Terra com um serviço missionário. Eles vêm com a missão, Chico Xavier, Divaldo, Euridice Barçanufo, espíritos missionários. Mas todo pai e toda mãe também é um missionário. Todo pai e toda mãe recebeu uma missão dada por Deus, que, como foi lido, é guiar esses espíritos que reencarnam como os nossos filhos, ajudá-los na evolução. Então, maternidade e paternidade, acima de tudo, é uma missão. Queridos irmãos, quando a gente fala sobre pai, sobre paternidade, escolha uma imagem na sua cabeça para representar a paternidade. Pode ser uma imagem concreta, material, um objeto, ou simplesmente abstrato, um sentimento. Que imagem você escolheria para representar ser pai, a paternidade? É uma pergunta extremamente pessoal, não é? Porque cada um de nós viveu nessa encarnação histórias diferentes.
com os nossos pais. E logicamente que pelo decorrer dessa história, nós vamos ter como símbolos diferentes. Mas quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo e fiquei refletindo, a imagem que me veio à cabeça para representar a paternidade é a imagem de uma escada. Uma escada. Ser pai é ser escada. Queridos irmãos, para que se usa uma escada? Para que se pega uma escada? Para que serve uma escada? Para a gente poder alcançar patamares mais elevados, para a gente conseguir alcançar coisas que sem ela dificilmente nós conseguiríamos. Ser pai é ser escada, é proporcionar a todos aqueles que subirem pelos seus degraus conseguirem alcançar níveis mais elevados. E continuando essa comparação de ser pai é ser escada, existem vários tipos de escadas. Escadas fortes, escadas fracas, escadas que nos derrubam e aquelas que, por mais velhas que elas estejam, são totalmente confiáveis. E da mesma forma que existem vários tipos de escadas, existem também vários usuários de escadas. Aqueles que só lembram da escada quando é de seu interesse, os que abandonam a escada num canto e nem lembram que elas existem mais, e aqueles que guardam a sua escada com todo carinho, porque são muito gratos por aquilo que eles conseguiram com a ajuda delas. Ser pai é ser escada. E nós vamos observar uma mudança muito grande na paternidade e também na maternidade no decorrer do tempo. Nós que temos mais de 50 anos e que vivemos lá atrás com os nossos pais, o mundo era completamente diferente. Qual era o desafio dos nossos pais lá atrás, nós que temos mais de 50 anos? Era educar os filhos num mundo de muitas dificuldades. Me lembro que refrigerante a gente tomava só final de semana. Era domingo, com a macarronada, com frango, com a maionese. Não tinha todo dia. E às vezes, como eram muitos filhos, não dava para comprar refrigerante para todo mundo. Me lembro que meu pai comprava para nós 4 um refrigerante pequenininho, a gente chamava de caçulinha, só que tinha um problema, ele era pequenininho. Se abrisse a tampa, o primeiro que tomava, bebia tudo. O que meu pai fazia? Não abria a tampa. Pegava a faca, fazia um furinho na tampinha e falava: moleque, toma um pouco aí. E a gente querendo beber mais com o irmão, a gente chupava aquele buraquinho pro negócio e o beiço ficava colado e não descia. Quanto mais força, mais colava o beiço. Aí passava um tempo, passa pro seu irmão, e aquela garrafinha rodava 4, 5 vezes. A gente estava tão cansado de chupar, fazer força para descer, que parecia que cada um tinha bebido 1 litro de refrigerante. Estava satisfeito, não pelo líquido, mas pelo cansaço que proporcionava. E às vezes roupa, quando os filhos eram do mesmo sexo, a roupa era comprada para o mais velho e ia passando para os outros. Aí, se o filho do meio, o caçula, tinha uma madrinha com uma posse econômica um pouco melhor, ganhava uma roupinha nova, um tênis novo no aniversário e no Natal. Então era uma outra época, era um outro mundo.
O desafio era criar os filhos num mundo de muitas dificuldades. E qual é o nosso desafio hoje, como pais e como mães? De tentar educar os nossos filhos num mundo de muitas facilidades. O consumismo, a gente dá uma volta aqui na esquina, a gente consegue a droga que a gente quiser agora. A pornografia, na palma da mão, no celular, na hora que eu quiser. Então hoje o desafio é tentar guiar os nossos filhos no mundo de muitas facilidades. E o que nós vamos agora refletir, irmãos, não entenda como um julgamento, não estamos julgando ninguém, nós estamos analisando fatos, porque cada um de nós, na sua realidade nesta vida, na sua condição familiar, econômica, cultural, a gente possa refletir e adaptar. E que o que eu estou dizendo, que eu vou dizer para vocês, eu estou dizendo primeiramente para mim mesmo, porque eu também tento, como vocês, e estou nesse desafio. Estou em construção como vocês. E os pais nesse mundo de tantas facilidades, eles nunca tiveram tão ausentes no lar pela luta da sobrevivência. Lá atrás, a norma da época, 50, 60 anos, era o pai ser o provedor do sustento material do lar e a mãe dando mais atenção aos filhos no lar. Era a norma da época. Era assim, e hoje mudou, porque hoje, meus irmãos, tanto a maioria dos casais e os futuros casais também, tanto o pai quanto a mãe, os dois têm que trabalhar para dar o mínimo de dignidade para os seus filhos, não é fartura, é o mínimo de dignidade. E o que está acontecendo? Os pais nunca tiveram tão ausentes no lar para conseguir manter essa dignidade para os filhos. E análise de psicólogos, isso quem diz são psicólogos, isto vem causando uma culpa, um sentimento de culpa muito grande nos pais, pela ausência do lar. Às vezes criancinha, recém-nascida, de meses, o pai sai 7 horas da manhã, o filho está dormindo. Ele chega às 7 horas da noite, o filho já foi dormir. Ele vai conviver com essa criança final de semana, quando ele não trabalha. E às vezes depois da licença, a mãe tem que retornar também. Isso está causando um sentimento de culpa muito grande. Por quê? E esse sentimento de culpa está fazendo com que muitos pais estejam cometendo 2 equívocos inconsciente. Não estão fazendo de propósito, mas é que as engrenagens que a gente entra na sobrevivência nos coloca nesse rumo. E os psicólogos apontam o primeiro equívoco: excesso de bens materiais. Eu quero que o meu filho goste de mim. Eu quero que o meu filho me ame, mas eu estou muitas vezes ausente no lar. Às vezes meu filho está ficando mais com a minha sogra, com a minha mãe, com os avós, com a babá, do que com os próprios pais. E quando eu chego em casa, eu quero que ele goste de mim naquele pouco tempo. E sempre estou levando um presente, um brinquedo, alguma coisa. Não é aniversário dele, não é Natal, mas eu estou levando para agradá-lo, para que ele goste de mim. Inconscientemente, eu estou tentando, sem perceber, comprar a minha ausência no lar. Só que aí, eu estou ensinando para aquele ser que felicidade é você ter, e não você ser. É você ter. E pesquisas já mostraram que se isso é algo constante,
age nas áreas de prazer do cérebro, aonde age no mesmo ponto as drogas. A criança quer muito, eu satisfaço. A hora que ela recebe, encharca o cérebro com neurotransmissores de bem-estar. Mas como isso é constante, causa o mesmo efeito da droga. Eu tenho que sempre dar um novo estímulo, porque aquele anterior não satisfaz mais. Levei um brinquedo, brincou uma semana, está no canto, não usa mais, porque aquilo não traz mais a sensação de bem-estar e precisa de um outro e de um outro. Não vejo a hora de meu pai e minha mãe chegar. Por quê? Porque vai ter presente. Não porque meu pai e minha mãe vai chegar, porque eu vou ganhar presente. E aí, os psicólogos dizem assim: será que os nossos filhos terão condições de ser felizes tendo? Porque se não tiverem, serão seres humanos infelizes. Porque quando criança, eu ensinei para ele que felicidade está no ter. É uma reflexão para todos nós e que eu me coloco nela. Uma outra coisa que os psicólogos levantam nesse sentimento de comprar inconscientemente a nossa ausência no lar, um outro equívoco, dizendo muitos sims para os filhos, quando a gente deveria dizer não. Sim, filho, sim, pode, sim, filho. Não se preocupa, ninguém é melhor que você. Você está certo, filho. Quem está errado é a escola, quem está errado é a babá. Não, quem está errado é o amiguinho sempre. Sim, filho, sim. Eu convivo com meu filho final de semana. Você acha que eu vou ser o chato de chegar para ele, implicar com ele, dizer não, colocar de castigo, repreender? Eu quero que ele me ame. Eu convivo pouco com ele. Final de semana você é o chato? Não, sim, filho, sim, ninguém é melhor que você. Só que aí nós esquecemos de uma coisa, que a vida não vai passar a mão na cabeça dele para tudo. A vida vai dizer mais não do que sim. A vida vai dar mais porrada do que passar a mão na cabeça. O que será dele lá fora um dia sem a minha proteção? Porque muitas vezes eu estou fazendo a parte que compete a ele. Eu não estou deixando com que ele supere os seus problemas, os seus desafios, porque eu vou lá e não deixo o meu príncipe se machucar. Não deixo ele superar os desafios da vida, não deixo ele amadurecer e crescer. Mas eu não vou estar com ele a vida inteira. O que será dele? Queridos irmãos, esse ano eu fiz 30 anos como professor. 30 anos. E eu vou dizer para vocês, passei por esses 30 anos por várias fases de alunos. Mas essa última que estou vivendo agora é desesperadora. Jovens, adolescentes que não sabem lidar com não. Completamente desprotegidos emocionalmente, que não assume a sua cota de responsabilidade. Hoje um adolescente de 15 anos, ele tem a maturidade psicológica de uma criança de terceira série na nossa época. Você dá a prova para ele vai mal, ele erra, ele vem te confrontar. Mas por que você deu errado? Por que você deu 0? Você errou. Nossa, mas você não podia dar meio, 0,25? Você não acertou nada. Ele vira a cara para você. Ele emburra. Ele começa a falar mal de você. Ou seja, não assume os seus erros. Ele está sempre certo. Ele foi educado para estar sempre certo.
Ele é o príncipe, uma redoma de vidro. E o dia que ele sair de lá? O que será dele? Não ensinei ele a viver com as dores? E o que eu vou falar para vocês agora, nesses 30 anos, eu vi. Como ele não foi ensinado a lidar com a dor, superar, ele pode achar que a solução para os problemas familiares que ele está tendo, que os pais estão discutindo o divórcio, é esquecer com excesso de álcool, beber até cair final de semana. Ele pode achar que o bullying que ele está sofrendo na escola, a solução que o amiguinho apontou para ele, é o uso da droga para esquecer. Ele pode achar que o fora que ele tomou da namorada, nossa, que dor é essa? O que eu faço com essa dor? Eu tomei um fora, o que eu faço? Ninguém me ensinou. Ele pode achar que a solução é o prédio, é pular do prédio. Todos eu vi. Nós estamos hoje lidando com uma geração que não sabe lidar com os nãos. Completamente desprotegidos emocionalmente, e a vida vai dar porrada. A vida vai dizer mais não do que sim a eles. E muitos pais estão, repito, irmãos, e me coloco nisso também, não de propósito, mas inconscientemente cometendo esses equívocos. E às vezes a gente até vê assim, eu lembro que até minha esposa deu para as minhas filhas quando eu era pequenininha, uma camiseta que tem uma frase que dizia assim: meu melhor amigo é o meu pai. Tem também a frase da mãe: minha melhor amiga é minha mãe. É uma frase bonita, só que ela tem um pequeno equívoco. Os nossos filhos não precisam que nós sejamos melhores amigos. Eles precisam de um pai, de uma mãe. Talvez a frase deveria ser: o melhor pai é o meu pai. A melhor mãe é a minha mãe. Porque os nossos filhos precisam de alguém que empurre eles para frente, para o caminho certo, mesmo que naquele momento eles não entendam, eles não compreendam que é para o bem dele. Sabe o que é ser pai e mãe verdadeiramente cumprir a sua missão de pai e de mãe? É ser remédio amargo. Remédio amargo. Uma criança que toma um remédio amargo, uma criança, ela só consegue ficar pensando no sabor do remédio. Ela não tem condições de visualizar como esse remédio vai ser bom para a saúde dela lá na frente. Ela só fica pensando no sabor. Ela não tem condições de perceber como isso vai ser importante para a vida dela. Ser pai e ser mãe é ser remédio amargo. E sabe como você vai ser? Como você será pago para o seu filho, por ser o remédio amargo dele? Com ingratidão, com desprezo, com indiferença. Porque os pais dos outros amiguinhos deixa fazer tudo. Só você que é chato, que coloca horário, quer saber com quem que sai, aonde que está, que hora vai voltar. Isso é chato. Os pais dos outros amiguinhos deixa tudo. Mas nós não podemos deixar ao relento, ao tanto faz. A mão que acaricia tem que ser a mesma mão que repreende. E nós não estamos falando de violência. Nós não estamos falando de espancar ninguém. Nós estamos falando de educar um espírito. Chico dizia: eu não sou adepto da violência, mas aprendi que criança alguma vira gente sem disciplina.
Eles têm que entender que eles são amados, mas eles têm as suas responsabilidades que pertencem a eles. Filho, você vai fazer, eu estou do seu lado, mas é você que vai fazer. Eu estou aqui se você precisar, mas é você que vai fazer. Não vou fazer a tua parte que compete a você. É a mesma coisa que o filho chegar em casa com a tarefa da escola, o pai e a mãe fazer a tarefa para ele. O que ele está aprendendo? Nada. Nada. E um dia a vida irá cobrar. E hoje nós vivemos, queridos irmãos, na sociedade, uma terceirização da moral e da ética dos nossos filhos. Até pela falta de tempo dessa correria, muitos pais estão repassando a educação moral, ética, terceirizando, passando para a escola, para as babás, para os avós, para o centro espírita, para o catecismo. Ó, meu filho, estuda na melhor escola de Ribeirão Preto. Eu posso ter dado para ele uma excelente formação intelectual, mas ele pode ser um miserável em termos de aspectos morais e éticos. Quem que tem que ser responsável por isso? É pai e mãe. E quando a gente fala pai e mãe, é independente de estar vivendo juntos ou separados. Porque mesmo que os pais estão divorciados, o filho ainda é filho dos dois. Logicamente que a escola, os avós, a babá, o centro espírita deve e pode auxiliar, mas a responsabilidade é de pai e de mãe. Irmãos, nós ouvimos bastante em relação a esse tema paternidade a seguinte frase: pai é quem cria. Pai é quem cria. Pai é quem cria. Mãe é quem cria. Se a gente levar esse pai é quem cria em 3 aspectos, aspectos materiais, emocionais e espirituais, nós podemos afirmar: pai é quem cria. Em aspectos materiais, seria muito bom que toda família tivesse condições financeiras para suprir as necessidades básicas do lar e a infância não fosse roubada com o trabalho infantil, como a gente vê em muitos lugares do mundo. Pai é quem cria em aspectos emocionais. Porque, irmãos, a presença afetiva emocional, ela é essencial. Porque o fato é de que amor não é genético. Não é porque você nasceu da minha barriga que você é obrigado a me amar. Amor se cultiva. Presença emocional. Se hoje nós não conseguimos dar mais quantidade de tempo para os nossos filhos, porque a vida é outra, e a gente não pode sentar na sarjeta, chorar até morrer, a gente tem que se adaptar, só tem um jeito: trocar a quantidade de tempo pela qualidade de tempo. Nem que seja 1 horinha por dia. Minha presença emocional, principalmente quando eles são menores. Principalmente. Criança quer brincar. Criança quer brincar. Vai numa festa de aniversário de 3 aninhos, dá roupa para a criança de presente. Ela vai te odiar. Ela nem vai olhar o seu presente. Criança quer brincar. Cheguei em casa destruído, pó de osso, 7 horas da noite, das 7 às 8. Vou tomar banho e vou jantar. Das 8 às 9. 1 horinha só. 1 horinha só. Brinca com seu filho. Rola no tapete com ele. Criança quer brincar. É igualzinho uma roseira que está num vaso. Se eu pegar aquela colherinha pequenininha, minúscula de café,
aquela coleirinha que a gente mexe o café, só aquilo de água, todo dia, e jogar na roseira, só aquilo, põe na roseira, todo dia, ela está bonita, com o cheiro e com a cor que te agrada. Agora esquece de jogar essa colherinha de água, a roseira vai secando. E o que sobra da roseira quando ela seca? Os espinhos. E como esses espinhos vão te machucar, papai e mamãe. E depois que a roseira secou, não vai adiantar chegar com um balde cheio d'água e jogar na roseira. Ela secou. Cultivar o amor, presença emocional. Eu posso sim dar o videogame de última geração para o meu filho se eu tiver condições, mas que eu sente um pouquinho para jogar com ele. Pai é quem cria em aspectos espirituais, porque nós não podemos esquecer que os nossos filhos são espíritos, e que por mais que doa o que eu vou dizer em nós, pai e mãe, eles não são nossos. Ele é um ser independente. Ele foi emprestado por Deus a mim nessa reencarnação. Deus confiou aquele espírito para que eu pudesse ajudá-lo na sua evolução espiritual. Ele não me pertence. Ele é um espírito. E que talvez nós já tivemos em outras vidas histórias talvez não tão boas, e que agora nós somos reposicionados mais próximos como pai e filho, para que nós possamos modificar os sentimentos das cagadas que nós tivemos em outras vidas. Você pode perceber, quem tem mais de um filho são iguais? A reação, o comportamento dentro de casa é o mesmo? Às vezes um filho mais apegado à mãe, o outro mais apegado ao pai, o outro não apegado a ninguém. Sintonia, histórias nossas do passado. E a doutrina espírita nos orienta que nós, como missionários dessa missão de ser pai e mãe, nós sejamos prudentes como o jardineiro, que não espera a erva daninha lançar raiz profunda, porque fica difícil depois de tirar a erva daninha. Ela nos coloca que até a idade de 10, 12 anos, mais ou menos, até essa idade, é um momento propício, magnífico, dos pais colocarem valores novos naquele espírito. Porque é até essa idade, mais ou menos, o espírito que está naquele corpinho, ele ainda não manifestou todas as suas tendências de outras vidas. É como se ele tivesse numa hipnose, numa dormência, e fica mais fácil dos pais colocarem novos valores antes que as tendências de vidas passadas se manifestem. Você que é pai, você que é mãe, qual foi a fase mais difícil da vida que você teve com seus filhos? Adolescência. Adolescência. Por que será? Bate tudo no liquidificador. Bate tudo. Hormônios sexuais agindo. O psicológico tentando sair da infância e entrar na vida adulta. O que ele é? Ele não é nada. Ele está com um pé na criança e quer colocar um pé no adulto. Ele quer ser tratado como adulto, mas faz cagada de criança. E coloca e bate tudo, as tendências que ele começa a lembrar inconscientemente agir das outras vidas. Tenta bater tudo com as outras tendências negativas que ele começa a manifestar de lá atrás. Ele não sabe por que ele estava agindo assim, porque ele não era assim. Ele não tinha esse comportamento. Olha lá, bate tudo, olha o suco da adolescência. E a realidade é uma só. Se nós não fizermos um trabalho bem
lá na infância, vai ser muito difícil agora. Porque nós não ganhamos dos amigos. Nós não ganhamos da mídia. Nós não ganhamos da rede social se nós não fizermos um trabalho na base, se nós não criarmos um alicerce. Ser pai, ser mãe, tem uma missão muito importante, que é mudar a história de um espírito. E nós podemos auxiliar neste trabalho de várias maneiras diferentes. A evangelização infantil. Muitos centros têm evangelização infantil. Sabe o que é você dar uma religião para o seu filho? Não interessa qual, espírita, católica, evangélica, mas desde pequeno. Sabe o que você está fazendo ao fornecer essa evangelização para ele? Você está ajudando o espírito protetor dele olhar por ele. Como é que o mentor espiritual, o espírito, o anjo da guarda do nosso filho, ele protege o nosso filho? Ele tenta falar na cabeça dele, na consciência dele. Se a criança não é um médio ostensivo, como é que ele vai orientar? O espírito, o anjo protetor, vai na cabeça do filhinho e vai, olha a bagagem, que bagagem você tem? O que você aprendeu para que eu possa trazer à sua mente essa lembrança e te proteger? A criança está lá pensando em suicídio. O espírito vai, lembra na reunião que falaram para você que isso não é assim? Não acaba. Lembra na reunião que a coisa fica pior do outro lado? Ele vai lá e traz essa lembrança para que ele desista. A droga que o amiguinho está fornecendo, busca lá na cabecinha a bagagem, você viu? Lembra que a tia falou uma vez, lembra que você aprendeu? O que acontece? O desgosto que você vai dar para o seu pai e para sua mãe, que isso não é solução. Evangelizar os nossos filhos é ajudar os amigos espirituais a protegê-lo. Uma outra maneira, o evangelho no lar. O evangelho no lar é o seu seguro residencial espiritual, de graça. Basta que você renove ele toda semana. Junta a família num dia da semana, num horário, reúna durante 15 minutos todo mundo sentado em volta de uma mesa, faz uma oração, coloca água para ser fluidificada, lê um trecho de algo positivo. Mas meus filhos não gostam, eles acham chato esse negócio de espiritismo do livro. Você tem internet, pega lá uma historinha na internet, se eles são os menores, pega um desenhinho que tem uma moral final, alguma coisa que fale do bem e que você conclua, que você possa apresentar para ele alguma coisa de valor do Evangelho de Jesus, sem precisar falar em Jesus, em Kardec, em Espiritismo. Está lá na internet, no YouTube. Basta a gente selecionar antes da reunião acontecer. É o nosso seguro residencial espiritual. Porque nós somos atacados todo dia pelos irmãozinhos menos esclarecidos. Você vem no centro espírita, mas os seus familiares não vêm, os seus filhos não vêm. Talvez os irmãozinhos não consigam ter acesso a você, porque você está com uma sintonia já protegida. Mas o que eles fazem para chegar até você? Vão atormentar os que vivem com você. Vão tirar o teu equilíbrio, insuflando eles a vir em você. Então a gente fazer uma reunião toda semana é criar uma energia protetora no nosso lar, que dificulta essa interferência. E principalmente, irmãos, fazer isso com os nossos exemplos. Talvez seja o principal. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não adianta eu pedir para ele fazer, se dentro de casa ele vê que eu estou fazendo diferente. Não adianta eu pedir para ele não passar em sinal vermelho, se ele vê que eu passo. Não adianta eu falar não dirija embriagado, se ele vê que eu dirijo após beber.
E talvez um dia eu me arrependa muito disso, por ele praticar essas coisas e ter as consequências disso. Exemplo acima de tudo. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito. Meu desafio é que eu consiga praticar 1% do que eu estou falando, porque eu caio muito. Nós todos caímos, nós mais erramos do que acertamos. Mas que bom que o Evangelho de Jesus, essa doutrina bendita, nos traz um roteiro. E o roteiro é para todos nós, caindo, levantando, tentando e levantando. E olha, irmãos, para a gente fechar, como a gente fala de paternidade, todos nós tivemos histórias diferentes. E às vezes, talvez, lá atrás, com o nosso pai dessa vida, nós não tivemos uma escada boa. Talvez nós tivemos a presença de escadas que nos machucaram, que quebraram os degraus e nós caímos, nos feriram muito. Mas mesmo assim, foram escadas muito importantes. Por quê? Mesmo tendo me machucado, me ensinou como ser uma escada diferente para os meus filhos. Me ensinou como não cometer os mesmos erros para os meus filhos. Aquela escada que não foi boa para mim, pode ser que não foi nesse sentido direto, mas se a gente colocar os olhos do perdão, do esquecimento, aquilo me ensinou coisas muito importantes. Como ser diferente para os meus filhos. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês. Eu vou pedir que vocês agora, para a gente fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos e reflita sobre essas palavras. Queridas escadas, mães e pais, percebam o papel grandioso que nos é dado nesta reencarnação da missão de ser pais e mães, de permitir que através de nós muitos espíritos possam alcançar patamares mais elevados. Não é fácil. Muitas vezes somos visitados pela ingratidão, incompreensão e abandono dos pés que sobem ou subiram pelos nossos degraus. Muitas vezes somos esquecidos em um canto qualquer, quando os nossos degraus se tornam frágeis demais para suportar o serviço. Quantos sentimentos aprisionados no peito, quanto choro no silêncio da alma. No entanto, não esqueçamos que por mais difícil que seja a jornada, tudo é crescimento e testemunho, para que aprendamos importantes lições. Não nos entreguemos ao desânimo, à tristeza. Depositemos em Deus e na nossa fé em Deus para cumprir bem a nossa missão. Fé na certeza que por mais que os nossos esforços não estejam sendo reconhecidos pelos olhos dos homens, eles não passam desapercebidos pelos olhos de Deus. Pais e mães, tenhamos como modelo a maior e melhor escada dada por Deus à humanidade, seu Filho Jesus. Escada divina, que não apenas ensinou, mas acima de tudo exemplificou o que disse. Escada celeste, por onde não somente poucos podem subir, mas a humanidade inteira.
escada eterna, que permite a todos que se dispuserem a subir os seus degraus atingirem a felicidade e a paz verdadeira, nos aproximando cada vez mais perto de Deus. Que assim seja. Com esses ensinamentos, vamos agradecer mais uma vez a espiritualidade maior por ter nos acompanhado nesses momentos aqui nesta noite, com tantos ensinamentos, enriquecimentos que nós podemos levar por essa vida afora, e que todos aqueles que necessitarem de nós, que a gente possa dar cada vez mais o nosso melhor, que nós possamos cada vez mais também virmos até aqui e recebemos bastante, mas bastantemente luz e discernimento para poder estar auxiliando. Como o professor disse, se nós um dia estivermos subindo os degraus da escada, e se hoje nós somos degrau para alguém, que nós possamos estar sempre fortalecidos para na ajuda desse progresso de cada um que está sob a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Uma boa semana para todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas nos deixeis jamais cair na tentação, livrando-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Uma boa semana para todos. Eu quero falar com você. Pode passar o nome.